Opa, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017, claro, tô aqui no Coca Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Amazon Brasil, Surface Book 2, computação quântica e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca Tech. Coca Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Deixa eu mandar um alô pra Duda Moraes. Fala aí, Duda, tô ligado que você tá no carro, hein? Sobre o Blade Runner, da maneira que eu descrevi, muitos cocas lembraram da Origem, o novo livro do Dan Brown. Eu também vou atualizar o artigo falando sobre acelerar vídeo no Safari, no Chrome, com mais uma extensão para acelerar HTML5. Vou deixar o link também aqui nas notas desse episódio. Agora, o que causou mesmo nessa terça-feira foi o teste dos fones de ouvido. Muita gente se surpreendeu positivamente. Pô, tenho aqui um Xing Ling, paguei baratinho e ele não crepita. Outros, poxa, sabia que eu devia ter pago mais, não. Pego aquele fone um pouco mais caro porque esse aqui tá crepitando. Tem fones caros que também crepitam, tem pra todo gosto. No final das contas, fone de ouvido é muito mais conforto. Tem que pegar um fone que caiba bem na sua orelha, que seja confortável. Acredito que você use por horas, caso você trabalhe. É capaz de você usar por horas. Como eu falo, gasta grana onde você gasta tempo. Você fica sentado aí 8 horas por dia numa cadeira. Compra uma cadeira bacana, porreta, não cara, não necessariamente cara, mas que seja confortável, que você se sinta bem, que você olhe pra cadeira, pô, essa cadeira, que você se sinta, usando uma palavra da moda, empoderado. Nossa, essa cadeira aqui me empodera. Pô, Coca, mas o poder é algo que vem de dentro. Sim, concordo, mas olha em sala de reunião como você tem uma hierarquia de cadeiras. Ali tem uma narrativa específica, mas pra você é o conforto, é o se sentir bem. Então gasta grana onde você gasta tempo. Você gasta tempo no seu smartphone, você gasta tempo ouvindo podcast, música, então consegue um bom fone de ouvido para você. E aquele teste pode exatamente te dar alguns parâmetros do que é um bom fone de ouvido para você. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem o Renan Kirsten, o José Souza, o Rob Simões, o Michael Sato, o Narley Moreira, o Matheus Fajonato, o Silas Monteiro, o Roger Mício, o Edson Pereira, Igor Couto, o Michael Alisson, Felipe Carvas, Hildon Mendes, Rui Santos, Michael Caetano, Anderson Alvarenga, Caleb Cunha, Yuri Natividade, Márcio Gomes, Eduardo Paganini, Gustavo Melchara Santos e Eduardo Almeida. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca Tech. E a coisa mais importante dessa terça-feira, na verdade de quarta-feira de hoje, porque hoje chegou, já está disponível eletrônicos na Amazon aqui no Brasil. São mais de 110 mil produtos sendo oferecidos. Tem desde capinha de celular, tem um monte de coisa. Nada é Amazon mesmo, é Marketplace, são outras lojas. Por exemplo, né, você deve estar preocupado. E o preço, como é que tá o preço? Um iPhone 7 128, pequenininho, 4.7 polegadas, de 128 GB, na loja da Apple tá saindo por 3.700. Vamos supor que você pague à vista, vai sair por 3.330. Você consegue na Amazon comprar numa loja lá em específico, saindo por 2.960, uma economia aí de outros 10%, talvez uns 15%. Então dá para dizer que o preço tá na média, faz sentido o preço tá na média, porque não tem nenhuma mágica e é Marketplace que vendem para outras lojas, estão vendendo também na Amazon. A diferença é que nas outras lojas se paga uma comissão de 12, 15% para vender o produto. A Amazon, claro, sabe que tem que oferecer vantagens, e aí tá oferecendo 10%, para algumas parceiras 8% até. Vai lá dar uma olhadinha. Tem notebook, tem TV, tem câmera, tá eletrônico, tudo lá. Curioso para ver como é que vai ser a Black Friday. Chegou antes da Black Friday, quero ver como é que vai ser. Aliás, como é só eletrônico, dá para fazer Black Friday e Cyber Monday. Pô, Coca, mas é um marketplace, eu vou comprar de uma loja lá de que eu não conheço. Pois é, todos os produtos têm garantia da Amazon, que eles estão chamando de garantia de A a Z. Então pode comprar de boa. Ainda não aceita boleto, você só pode pagar com cartão de crédito ou de débito. No crédito, você pode parcelar em até 10 vezes. E quem fizer uma compra durante essa próxima semana, até o dia 25 de outubro, leva um e-book de graça. E outra coisa, dessa terça-feira foi a Microsoft anunciando o novo Surface Book 2. É uma cutucada direta no MacBook Pro, tanto é que ela faz diversas comparações. Olha, tem 70% a mais do que o MacBook Pro, porque eu te dou 17 horas de bateria se você ficar assistindo vídeo. Tem 13 polegadas e 15 polegadas, é monstrão, tem 16 GB de RAM,
já vem com Coffee Lake, né, a nova geração dos chips da Intel. Placa de vídeo, GeForce GTX 1050 ou então a 1060. É monstrão. Em relação ao Surface Book original, 5 vezes mais performance. Em relação ao MacBook Pro, 2 vezes mais performance. Qual que eu quero saber das portas? Então, tem 2 portas USB-A e uma USB-C. Tem leitor de cartão de memória SD, você que tira as fotinhos. Tem saída para fone de ouvido, marginalmente mais pesado do que o MacBook Pro, enquanto o MacBook Pro de 13, 1.4 kg, o Surface de 13 tá vindo com 1,5 kg. Já 15 polegadas, Apple 1.8, Surface 15, 100 gramas a mais, 1.9 kg. É um híbrido, tem suporte a canetinha, também aquele, eu esqueci o nome daquele disco, Surface Dial, né? Também suporta compatível, se aceita canetinha. Você já sacou que você consegue dobrar para aquele esquema de tenda e usar como caderno. O preço obviamente não é barato, é preço padrão Apple. 13 polegadas começa em 1.500 trampetas, já o de 15 começa em 2.500 trampetas e vai até 3.300. A pré-venda começa no dia 9 de novembro, daqui uns 20 dias. Resolução 13 polegadas, 13.5 polegadas na verdade. Ele é 3x2, 3.000 pixels por 2.000 pixels. O de 15 polegadas, 3.240 por 2.160, 45% a mais de pixels. Uma coisa que eu gostei, que eu gosto demais, é o teclado retroiluminado. Aliás, essa é a minha única treta com o FileVolt. Quando você não tem FileVolt ligado, você inicia o Mac, ele acende o teclado, liga as teclas. Só que quando você tem o FileVolt, quando você inicia, ele não acende as teclas. Por quê? Tem como você desligar esse comportamento do teclado, né? Não retroiluminar. Só que não tá com FileVolt, então eu não consigo ler a sua opção. Eu não sei se você pediu para acender ou para apagar. É um detalhezinho, mas que faz todo sentido. Aí você digitou a senha, ele consegue, libera o acesso, lê a preferência e no meu caso, acende as teclas. Falando de processadores, a Intel fez 2 anúncios. Ela anunciou seu primeiro processador com foco em inteligência artificial. A Apple já tem o chip dela, que é o Neural Engine, presente nos novos iPhones. Inclusive, eu vou falar de inteligência artificial na dica de aplicativo hoje, falar do Core ML, né, o Core Machine Learning, que é a framework para você fazer aplicativos com inteligência artificial, como é que você treina a máquina para fazer uma determinada tarefa. Nesse em específico, foi treinar para reconhecer nude. Curioso é que o processo acabou sendo... Quem desenvolveu foram 2 chineses, um chinês e uma chinesa. Só que a IA foi meio racista, não conseguia identificar nudes de certas etnias. Aí fizeram lá, treinaram, foram lá na internet, baixaram as fotos e treinaram a IA. Ou seja, de nada adianta você ter um chip focado em IA, no caso da Intel, se você não tiver um software e se o teu sistema não oferece suporte para usar esses recursos. Inclusive, no Fale com Coca, eu vou comentar sobre os Macs com RM. Se isso muda, qual o impacto dos Macs com RM no Hackintosh. Agora, o outro anúncio da Intel foi processador quântico. Esse tipo de processador não é para você ter em casa, vai ser mega hiper caro. Ele tem um padrão de funcionamento, basicamente tem que funcionar no congelado, não é para o uso pessoal. Ele tem 17 qubits, que o qubit é o bit quântico, e é bem simplesinho. 17 qubits não é muita coisa não, 17 qubits é a menor quantidade possível de bits quântico para você executar os algoritmos de correção de erro. Lembrando que processador quântico é computação quântica, logo, portanto, você tem que ter algoritmos quânticos. De Apple, o que a gente pode comentar? Parece que a produção de iPhone 10 está começando a estabilizar, bem abaixo do necessário, mas os problemas que tinham já foram solucionados. Agora só é acelerar a produção. O primeiro lote ainda não foi mandado para os Estados Unidos, só teve um lote, acho, de 45 mil unidades, que foi para uns 2, 3 países da Europa. Tem que correr aí nas próximas 3 semanas. O terceiro beta do High Sierra 10.13.1 foi liberado. Falando de atualizações, o Dropbox, ele tá com você tem o Dropbox Business e você tem o Dropbox pessoal. Agora você tem o Dropbox Professional, que fica no meio termo. Tem 1 TB de armazenamento, você tem o Showcase, que é um portfólio para você, é um profissional independente, quer mostrar um portfólio para um cliente, ver o que o cara viu, não viu, clicou, se gostou ou não gostou. Você tem agora o Showcase, é uma nova ferramenta. O Smart Sync, o que é o Smart Sync? Isso já estava disponível desde o começo do ano para o Dropbox Teams, para equipes, que é a sincronia sob demanda. Como assim? Você selecionar, eu quero que isso aqui fique local. Ah, não, isso aqui eu quero que fique só na nuvem. E aí quando você vai usar, ele baixa, permite que você use, aí você salva, aí ele faz o upload, não ocupa espaço do seu HD, que faz todo sentido. Eu tenho 1 TB de armazenamento, mas o que adianta ter 1 TB de armazenamento se o meu disco aqui tem 256? Eu não consigo usar. Guardando as devidas proporções, o iPhone já funciona assim. Então você tem um novo Dropbox, que é o Professional, mas não acredito que isso vai fazer diferença na sua vida, né, usuário pessoal. O Carrot, previsão de tempo, também foi atualizado, está com novas vozes. O AirDroid ganhou versão para iOS. AirDroid, ele é você conecta no Android e aí você consegue
consegue fazer um tantão de coisa. Tem algumas ferramentas de automação no Android, inclusive essa parte de todo mundo, Coca, como é que você conseguiu gerenciar as listas de transmissão? Pois é, não tá ainda perfeito, mas eu criei uma macro e ele fica repetindo o processo, né? Ele vai interagindo na tela e vai adicionando o contato na agenda e depois adiciona na lista de transmissão, porque isso é, entre aspas, feito manualmente. O AirDroid para iOS é quase como se fosse aqueles aplicativos de transferência. Você pode transferir arquivos, mas vai ficar dentro do próprio AirDroid, e sim, você consegue ler. Você não vai conseguir ler o que está no Dropbox via AirDroid, mas bacana que tem essa versão. O WhatsApp vai permitir que você compartilhe a sua localização em tempo real. O Telegram fez isso semana passada, agora o WhatsApp não, vamos fazer também. Outra ideia que eu achei mó legal, quem tá fazendo isso é o Luna Display. Transformou a câmera num botão. Você coloca o dedo em cima da câmera no iPad e aí corre um menu, um quarto, um terço de tela, com algumas opções. Ótima ideia. Você que achou que a Niantic morreu, não morreu não. Agora você pode printar a foto de um Pokémon, digamos, num lugar bonito. A foto está artística. Você pode tirar aquele print e vai ter um concurso de foto artísticas. Tem que respeitar algumas regrinhas, não pode aparecer pessoas facilmente identificáveis, para não dar problema de imagem, né? Não pode tirar foto em propriedade privada, mas o Pokémon GO da Niantic morreu não. O Facebook tá fazendo uma coisa legal no Live, que não funciona com Safari, funciona com Chrome, funciona com Firefox. Você tá fazendo uma transmissão ao vivo, você vai ter a opção de compartilhar a própria tela, nativa pelo próprio browser, né? Legal, né? Foi-se um tempo em que compartilhar a tela era osso. Hoje você compartilha a tela até de iPhone e de iPad também, obviamente. O Skype Lite, que é uma versão mais leve do Skype, mais enxuta, ele não vai se integrar com outros aplicativos, mas ele vai, você quer, a pessoa tá lá no WhatsApp, faz o seguinte, dá um cutuco nela lá no WhatsApp, manda esse link para ela no WhatsApp para participar da conversa aqui no Skype. Se a pessoa tiver uma conta Skype, ótimo, entra com a conta Skype. Se não tiver a continha, entra, né, ele cria uma conta convidado, uma conta guest, fica válida por 24 horas. Boa, né? É a integração. O Franz para Mac ganhou a versão 5 beta e não tem muitas novidades não, para ser sincero. Tem, mas não tem. Por que eu tô dizendo isso? Quais são as novidades? Agora você tem uma conta, você vai poder sincronizar entre outros computadores e aí vai ter uma maneira de você apoiar o desenvolvimento, $4 por mês. E aí vai ter uns recursos extras. E o Franz está se profissionalizando. Nada de errado com isso. Mas essencialmente o que é o Franz? É um WebView. É um browser que carrega a versão web daquele serviço. Eu atualizei, mas deu uma mudançazinha ali no layout. Ao invés de você ter aquela tripa na parte de cima com os serviços que você conectou, ela tá na lateral, tá na barra esquerda, mas não tem ali nenhuma grande novidade. De Google, o Gmail para iOS vai receber suporte ao Outlook.com, ao Yahoo também, mas né, acho que hoje espero ninguém mais esteja usando o Yahoo. Uma semi-treta que se meteu, não foi por má vontade, mas o Google, ele, no Maps do iOS, ele tava mostrando, se você for daqui até ali a pé, vai levar 8 minutos e você vai gastar 35 calorias. E a galera achou isso ofensivo. Não, isso aí é vergonhoso, isso aí você tá julgando, isso aí é negativo para quem sofre de distúrbio alimentar. Não vou dizer que é politicamente correto ou incorreto, porque né, todas as vozes precisam ser ouvidas, mas eu gostaria de saber as calorias que eu gastaria indo de um ponto ao outro andando. Poderia ser uma opção. Você quer que exiba calorias gastas ou não? Poderia até ter uma equivalência, né? Você marca lá, quero que mostre a equivalência alimentar. Aí eu diria, 8 minutos, 35 calorias e você agora consegue dar 2 mordidas no hambúrguer. Uma outra que o Google Fotos fez que eu achei sensacional. E eu meio que pensei nisso quando eu vi uma coletânea de uma memória no iOS, meu amigo peludo, alguma coisa assim, mostrando a Apple. Eu falei, será que reconhece o cachorro ou é de cachorros? E agora o Google Fotos, você vai poder, essa pessoa aqui é o meu cachorro. Não, esse aqui é o meu gato. Bacana, né? Você tem no Google App agora o suporte para iPad do arrastar e soltar. Você pode também escolher como as direções vão ser dadas, se pelo Google Maps, Apple Maps ou então pelo Waze. Outra coisinha do Google Maps é que você vai saindo da Terra, né? Vai tirando o zoom e aparece uma opção na lateral para você passear por outros planetas. São 9 planetas, se eu não me engano. Não só planetas. Tem Lua, tem estação espacial. Google também comprou uma startup de podcast focada em... Adivinha? Sim, tem inteligência artificial. E a proposta é fazer uma sugestão de podcasts com aprendizado de máquina. Você já tem isso para música, né? Playlists de músicas. Você pode agora ter playlists de podcasts com essa mesma inteligência artificial. É bacana, esse é o foco da startup. É bacana porque, eu gosto de futebol americano. Além dele me recomendar
recomendar os podcasts focados em futebol americano, ele pode me recomendar um episódio de um podcast que não fala essencialmente de futebol americano, mas fez um episódio especial sobre futebol americano e todo mundo gostou, ele pode me recomendar. Boa, Google. Também o YouTube para Android tá testando na tela principal, no Home, o autoplay de vídeos, isso no Android. O Duo vai se integrar dentro do Android, que faz todo sentido. Imagina se o FaceTime fosse uma parte do iOS. Não, é integrado do iOS. A ZTE anunciou um telefone com tela dobrável. São 2 telas e tem 3 modos. Podem ser 2 telas independentes, onde vão ter 2 aplicativos rodando, você vai interagir com os 2 aplicativos. Você pode ter um modo de espelhamento, ou seja, tudo que acontece numa tela acontece na outra também. Isso é legal porque, você tá vendo de um lado e quer mostrar para outra pessoa de outro. Tá mais confortável para outra pessoa ver, não quer ver ali do seu lado, mas enfim, tem esse modo de espelhamento. E você tem um modo estendido, onde as 2 áreas se comportam como uma tela só. O aparelho é o Axon M, chega até o final do ano, primeiro Estados Unidos e Japão. O smartphone da Razer deu as carinhas em benchmark, vai ser monstrão, Snapdragon 835, 5.7 polegadas de tela. O anúncio oficial, quando a Razer vai contar todos os detalhes, acontece 1º de novembro. De Samsung, tem tempo que eu não falo aqui de Samsung, mas o CEO da Samsung, ele tá saindo do cargo e disse que a Samsung tá numa crise sem precedente, os chefões lá envolvidos com corrupção, propina, é a JBS americana. E registrar também que o Note 8 agora já pode ser roteado. E para finalizar, fala algumas coisinhas a mais de Apple. iTunes U oficialmente tá indo pro aplicativo de podcasts no iOS. O Venmo, que é uma espécie de Apple Pay do PayPal, mais ou menos assim, é para você mandar grana para as pessoas, quer dividir a conta do restaurante, você pode fazer tipo o PicPay aqui do Brasil, mais ou menos, só que é do PayPal. Agora vai começar a ser aceito em lojas lá nos Estados Unidos. A Virnet X, que tinha patente do FaceTime, ganhou o processo que estava movendo contra a Apple. A Apple vai ter que pagar cerca de 440 milhões de trampetas. Coisa legal de saúde. O James Green, podcaster, tem o Apple Watch desde a primeira geração, 2015, e eu olhava meio assim pro... não sei se eu vou colar com esse negócio não sei se isso aqui pega. E aí, ele agora tava relaxadão, descansando. De repente, o relógio avisa, os seus batimentos deram um salto. E aí, nessa, ele descobriu que tava tendo embolia pulmonar. Esse é o poder do Apple Watch. Tanto que a Apple tá de olho aí em startups médicas. O Greenpeace, no seu guia de eletrônicos mais verdes, eletrônicos mais amigos do meio ambiente, deu um bezinho ali pra Apple. HP tá mais ou menos junto, Dell também tá junto, Microsoft tá um pouquinho abaixo, Samsung, Huawei, Asus, Xiaomi, Amazon estão lá embaixo. Google tá no meio do caminho, junto com a LG. A Apple tá fazendo bonito usando energia renovável, tá fazendo bonito com a questão da reciclagem, mas você tem um baixo índice de reparabilidade. E aí, perder uns pontinhos, você não tem ampla divulgação dos manuais, dos guias, pra fazer reparo. A coisa é no teardown, tentativa e erro. O iOS 11 ultrapassou o iOS 10, 47% dos dispositivos estão rodando o iOS 11 contra 46% rodando o iOS 10. Tava esquecendo. Você que tá aí na época de fazer estágio, Google Brasil abriu inscrições de estágio. E para finalizar, Pray for Somália.